Jânio da Silva Quadros. Jânio da Silva Quadros, nascido em 25 de janeiro de 1917, foi um político de expressão nacional. Formado em Direito no Largo de São Francisco, Jânio teve uma carreira política meteórica, iniciada em 1947 como vereador da cidade de São Paulo e culminando com a presidência da República em 1961. Principalmente na década de 1950, quando foi deputado estadual, prefeito e governador de São Paulo, Jânio Quadros tornou-se um habitué em Guarujá. Aqui passou algumas férias e muitos feriados e finais de semana. As pessoas mais antigas de Guarujá conviveram com a presença de Jânio Quadros, principalmente em encontros furtivos nas calçadas das ruas centrais e nos comércios do bairro. Jânio mantinha ótimas relações com os grupos políticos de Guarujá, principalmente com Domingos de Souza e sua família. Através desses contatos com os políticos locais, Jânio enviava recursos para a realização de obras na cidade. Várias melhorias ocorreram enquanto ele era governador e Domingos de Souza, prefeito. Como por exemplo, a construção da Via Santos Dumont e a urbanização da orla da praia do Guarujá Astúrias. Depois da sua eleição como presidente do Brasil, Jânio se ausentou de Guarujá. Porém, com apenas 7 meses de mandato presidencial, Jânio renunciou. O fato ocorreu em 25 de agosto de 1961. E de Brasília, Jânio viajou para o Guarujá onde se hospedou na residência da família Calil, que ficava ao lado da Praça dos Expedicionários. Após alguns dias, Jânio e sua esposa partiram em um navio para um exílio na Europa. Jânio voltaria ao cenário político ao ser eleito, novamente, prefeito da cidade de São Paulo, em 1985. Nessa época, quando vinha ao Guarujá não mais frequentava lugares públicos e costumava ficar no isolamento de sua casa na Enseada e, depois, em um condomínio fechado, próximo à praia do Pernambuco. No dia 16 de fevereiro de 1992, aos 75 anos, Jânio da Silva Quadros faleceu na capital paulista. Jaime Daige. Nascido em Guarujá, em 2 de dezembro de 1924, Jaime Daige era filho de Calixto Daige e Angelina Daige, um casal de imigrantes libaneses. Jaime estudou no grupo escolar Vicente de Carvalho Primitivo. Quando jovem ajudava o seu pai e chegou a realizar serviços no Grande Hotel. Na primeira eleição que criou a primeira legislatura de vereadores em Guarujá, Jaime Daige foi o mais votado, com 163 votos. Essa primeira eleição ocorreu em 1947 e o seu primeiro mandato para vereador foi de 1948 a 1951. Jaime foi reeleito para um novo mandato entre 1952 e 1955 e, nessa oportunidade, assumiu a presidência da Câmara de Vereadores. Disputou a prefeitura em 1955, ficando em segundo lugar. Jaime casou-se com Marina Maria com quem teve 2 filhos, e Jaime Daige Filho e Mônica Daige. Em 1959, foi eleito prefeito de Guarujá, pela primeira vez, para um mandato de 4 anos de 1960 a 1963. Em 1962, foi o primeiro guarujaense a ser eleito deputado estadual, sendo reeleito em 1966. Em 1968, concorreu novamente à Prefeitura de Guarujá, sendo eleito para o mandato de 1969 a 1972. Perdeu seu mandato em 1970 e a cidade foi governada por um interventor federal até o final de 1972. Atuou como empresário ao montar uma fábrica de blocos e bloquetes, situada à margem da Avenida Ademar de Barros, próxima à atual Fundação Casa. Em 1976, concorreu nas eleições municipais, sendo eleito, pela terceira vez, prefeito de Guarujá. Seu mandato deveria durar 4 anos, de 1977 a 1980, no entanto, uma lei federal prorrogou todos os mandatos de prefeitos e vereadores, em todo o Brasil, até março de 1983. Jaime Daige notabilizou-se por realizar obras de grande porte, tanto na infraestrutura urbanística como, também, nos prédios públicos municipais. Podemos citar, por exemplo, a duplicação da Avenida Puglisi,
os seus últimos 200 metros, a finalização da Avenida Miguel Stéfano, a abertura das avenidas dos Caiçaras e Dom Pedro I, e a construção do Estádio Municipal, da Escola Profissionalizante 1º de Maio e a Rodoviária Municipal. No turismo, realizou, entre outras atrações, os famosos Festivais de Verão de Guarujá, em parceria com a Secretaria Estadual de Cultura. Uma de suas maiores marcas foi a remodelação urbanística das praias urbanas de Guarujá. Contratou o arquiteto e urbanista Jaime Lerner, que redefiniu as calçadas e os calçadões nas orlas destas praias, com um projeto arrojado, inovador e polêmico. Lerner mudou o conceito da utilização das áreas próximas à areia das praias, principalmente nas pitangueiras. Depois do seu último mandato, Jaime Daige dedicou-se exclusivamente à sua empresa. Faleceu aos 93 anos, no dia 10 de junho de 2018, em Guarujá. João Cruz Filho. João Cruz Filho, natural de Crisópolis, Bahia, nascido em 1932. De família humilde, casou-se com Maria Eunice Cruz, em 1952. Veio para São Paulo em busca de uma vida melhor no ramo da construção, onde nasceram seus filhos, e Maria da Glória e Marcos Antônio. Em 1955, mudou-se para o Guarujá para realizar a construção da casa do Dr. Luiz Miller Paiva, na Praia da Enseada. Sua intenção era retornar, mas surgiram outras construções e ele passou a residir na Praia da Enseada, onde nasceram Joana Lúcia, João Roberto, João Luiz e Eunice Cristina. Na década de 1960, construiu sua residência no Jardim Virgínia. João Cruz, visando a possibilidade de uma vida melhor para seus familiares e conterrâneos, pouco a pouco custeou a vinda deles com toda a assistência necessária. Foram inúmeras construções de belas mansões, chegando ao ponto de serem publicadas em revistas da época. Segundo seus filhos, o pai gostava de ser chamado por Joãozinho, e sua sensibilidade o envolvia nos problemas daqueles que o cercavam. Agia sempre com honestidade e se tornava um grande amigo de todos. Isso incluía os empresários para os quais construía casas. Resolver problemas, ouvir o próximo, aconselhar e mostrar soluções, compreender e ajudar as pessoas a enfrentarem as dificuldades, era o seu maior prazer. Foi colaborador de várias instituições como Obras Sociais Dom Domênico, CRPI, Casa do Menor, Creche Stella Maris, Asilo, igrejas, escolas e Ilha dos Arvoredos, onde tem uma placa dos colaboradores que consta o nome do Sr. João Cruz Filho. Recebeu várias homenagens como Título de Cidadão Guarujaense, Medalha de Mérito do Trabalho, Embaixador da Bahia. Foi sócio benemérito da Sociedade Esportiva Itapema e Vila Souza Atlético Clube, onde foi presidente na década de 1990. Uma de suas paixões era jogar futebol. Participou dos times Beira-Mar, Vila Rica e Jardim Virgínia. Foi colaborador assíduo nas premiações do futebol de várzea da nossa cidade. João Cruz faleceu no dia 6 de setembro de 2006, aos 74 anos de idade. Como reconhecimento por sua benemerência e trabalho social, a Câmara Municipal de Guarujá colocou o seu nome em uma praça no Jardim Praiano Enseada. Na cidade de Crisópolis, Bahia, teve o seu nome colocado em uma creche municipal. João Maria Júnior. O casal João Maria Júnior 1610-1898 IF em 1963 e Maria Assumpção Mota 2107-1897 IF em 2306-1981, ambos portugueses, chegaram a Guarujá no início do século XX. Primeiramente, moraram em São Paulo, onde trabalhavam para uma família que tinha uma propriedade na Vila Balneária Centro de Guarujá. Depois de um tempo em Guarujá, João montou um negócio próprio, onde atendia tanto as famílias paulistanas quanto as locais. Sua espécie de mercado possibilitou a João uma rápida ascensão financeira. Ao lado do seu comércio, passou a alugar espaços para outros comerciantes, como por exemplo, a loja do libanês José Gazi e o barbeiro Carlos Pagetti. Já nos anos de 1930, comprou o restaurante Recreio Astúrias, que já tinha uma tradição de 2 décadas. Em 1939, nasceu o filho caçula do casal, Luiz. No total, João e Maria tiveram 10 filhos, em Ruth 9 de março de 1921, Maria,
Acota falecido em 3 de janeiro de 1979, João Maria Filho falecido em 19 de abril de 1972, Danilo, José, o Zeca, Antônio, o Toninho 1602-1929, 1802-1994, Samuel, o Samuca 0306-1930 e 2210-2015, Marina 29 de junho de 1935 e Luiz 8 de janeiro de 1939. O tino empreendedor de João Maria Júnior se destacou quando adquiriu, em 1942, a propriedade que ficava na esquina da Rua Petrópolis com a Avenida Beira-Mar, que depois se transformou em Avenida Marechal Deodoro da Fonseca. Além do imóvel da esquina, João comprou metade do terreno vizinho, ficando assim com 35 metros de frente para a praia com 50 metros de fundos. Nesta enorme área com 1.750 metros quadrados, começou a construir um edifício de apartamentos ainda na década de 1940. Responsável pela incorporação do empreendimento, contratou a construtora de Severo Vilares. Na parte térrea, deixou reservada a maior parte para espaçosas lojas comerciais que ficavam na fachada do edifício, frente para a Rua Petrópolis. Toda a fachada voltada para a praia ficou destinada para ser um restaurante. O edifício Guarujá foi o único prédio da cidade, de grande porte, construído por um único dono. Tão logo a obra foi concluída, João associou-se com seus genros Álvaro Pinto e Silvio Daide, e com Nelson, ex-companheiro de Álvaro Pinto quando ambos trabalharam no Cassino Guarujá, para explorarem o, então, Restaurante Atlântico, de cozinha internacional. Antes de falecer em 1963, João comprou o Restaurante Atlântico, que passou a ser administrado por seus filhos. Nessa época, a família Maria também era proprietária do quiosque que funcionava em frente ao restaurante, quase chegando à areia da praia. João Maria Júnior recebeu uma homenagem da Câmara Municipal de Guarujá ao ter o seu nome colocado em uma rua do bairro Vila Santa Rosa. Joaquim Fernandes, a Quincas. Joaquim Fernandes, o Quincas, nasceu em Guarujá no dia 26 de agosto de 1927. Era o quinto dos 9 filhos do casal Manuel Fernandes Júnior e Maria Luísa. Joaquim casou-se com Prisciliana de Faria em 1928 e teve 2 filhos, Fernando e Suzila e Suzy. Desde criança, Joaquim Fernandes ajudava sua família na padaria que seus pais haviam comprado logo que chegaram a Guarujá. Aos 9 anos de idade, saía com a charrete para fazer a entrega dos pães. A família Fernandes morava em uma casa que ficava nos fundos do comércio. O local era conhecido como Vila Benzi e o acesso era feito por uma servidão conectada à Rua Benjamin Constant. Tanto no espaço interno da Vila Benzi como na calçada dos comércios vizinhos, Quincas convivia com seus amigos de infância e juventude das famílias Alexandre e Gil. Joaquim Fernandes, ao lado de seus irmãos, praticava os esportes da época, mas sua paixão era o futebol de campo. Quincas foi jogador de futebol profissional pelo Jabaquara e pelo Bragantino, chegando a jogar na seleção paulista. Joaquim Fernandes foi um dos fundadores do Vila Souza Atlético Clube. Após uma série de administrações com altos e baixos, Quincas entrou para a história do clube ao construir, durante sua presidência, o prédio e a piscina. Joaquim Fernandes também teve uma passagem, como diretor de esportes, na primeira administração de Domingos de Souza. Depois de casado trabalhou, por muitos anos, como zelador no edifício Marulho. Figura muito popular na cidade, Quincas também era muito procurado por seus dotes de massagista. Quase que diariamente em sua casa apareciam pessoas procurando por sua ajuda. Após deixar o cargo de zelador, Quincas trabalhou para a administradora Luxor, da empresária René Aidar, e depois como diretor do Sindicato dos Zeladores de Guarujá. Joaquim Fernandes faleceu em Guarujá, no dia 2 de setembro de 1999, aos 72 anos de idade. Joaquim Martins Correia. Joaquim Martins Correia, de descendência portuguesa, chegou ao Brasil na virada do século XIX para o século XX. Joaquim nasceu no dia 21 de junho de 1889, filho de Manuel Martins Correia e Maria Rosa Correia. Apesar de não ter formação acadêmica, realizava trabalhos como desenhista naval e de arquitetura.
Segundo relatos de moradores antigos e familiares, Joaquim foi o responsável por alguns projetos de muros de arrimo da praia e, também, de algumas encostas dos morros do Centro Pitangueiras. É dele o projeto onde foi instalada a Vila Militar, na Praia das Pitangueiras. Joaquim trabalhou, também, para a Prefeitura Municipal de Guarujá como desenhista. Joaquim casou-se com Aida da Silva Correia de 1894 a 1970. O casal teve 21 filhos. Entre eles, Benedicta, Lídio, Gentil, Oneda, Napier, Ariadne, Luma, Giselda, Nair, Oriades, Odin, Ubirajara, Alice, Ruth, Arteramini e Penela Puneli. A numerosa família de Joaquim Martins Correia acabou por entrelaçar-se com diversas famílias antigas de Guarujá e do Itapema, como por exemplo, família Moroni, Rig, Bozoquian, Nabeto, Silveira, Balda, entre outras. Joaquim Martins Correia faleceu no dia 23 de maio de 1966, aos 76 anos de idade, na cidade de Guarujá. A Câmara Municipal de Guarujá homenageou colocando seu nome em uma avenida no Jardim Monteiro da Cruz. Joaquim Rodrigues de Castro, Nuche. Joaquim Rodrigues de Castro nasceu em 10 de setembro de 1937, em Piratininga, interior de São Paulo. Era o terceiro dos 5 filhos de Aristides Rodrigues de Castro e Maria Ferreira de Castro. Cresceu em Valparaíso, interior paulista, e veio em 1954, aos 17 anos de idade, com sua família residir em Vicente de Carvalho. Joaquim, ou Nuche, como era conhecido no Itapema, seguiu carreira no ofício de registro civil e tabelionato de notas em Vicente de Carvalho. Trabalhava com seu pai, sua mãe e seu irmão Nelson. Formou-se em Direito no ano de 1973, na Faculdade de Brás Cubas, em Mogi das Cruzes. Nuche casou-se em 1965 com Undina J. de Oliveira Castro. O casal teve 3 filhos, e Renata, Henrique e Fábio. Católico, servia-se dos ensinamentos cristãos participando de entidades que atendiam caridosamente aos mais necessitados. Os 2 maiores hobbies de Nuche eram a pescaria e as viagens. Dizia ser um apaixonado por seu trabalho, no qual se manteve até o final de sua vida. Era reconhecido por seu empenho e zelo no trato com as documentações dos clientes. Por esse motivo recebeu homenagens, inclusive da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo ARPEN-SP, pelos 50 anos de titulação como oficial maior, no ano de 2009. Joaquim era torcedor da Sociedade Esportiva Palmeiras. Seus filhos contam que, nas reuniões familiares, Nuche sempre relatava como foi sua vida na infância e juventude. Orgulhava-se em ter trabalhado desde adolescente. Levava documentos para seu pai cartorário entre Valparaíso e cidades vizinhas, fazendo uso de trens. Essas experiências familiares fortaleceram os laços com a esposa, filhos e netos. Recebeu a Medalha de Mérito, em 30 de julho de 2004, na Câmara Municipal de Guarujá. Joaquim Rodrigues de Castro faleceu no dia 9 de outubro de 2021, aos 84 anos de idade, após lutar contra um câncer. Deixou viúva a senhora Undina J. de Oliveira Castro, 3 filhos e 4 netos, Rafael, Ana Beatriz, Maria Carolina e Manuela. Jordano de Paiva Filho. Jordano de Paiva Filho nasceu no dia 25 de janeiro de 1928. Sua família morava na rua Mário Ribeiro e a casa tinha frente para o mar. Ao nascer, naquele verão de 1928, Jordano veio ao mundo perto de 2 grandes paixões, a praia e o mar. Era filho do mineiro Jordano de Paiva e da espanhola Antônia Moroni de Paiva, que se conheceram no Guarujá, onde casaram e constituíram sua família. O casal teve mais 4 filhos, Rolando, Moaciro Maquita, Jurema e Paulo. Exceto Jurema Juju, todos viveram no Guarujá até morrerem. Jordano de Paiva Filho, por sua vez, casou-se com Ana Antunes de Paiva, filha do seu Antunes, dono de uma conhecida mercearia, onde ela trabalhou até se casar. Alguns anos depois de casados, Jordano comprou sua casa na rua Jordano de Paiva, onde morou até o fim da sua vida. A rua fora, nomeada em homenagem a seu pai, que foi funcionário da prefeitura. Na sua juventude,
Jordano foi ponta-direita do time de futebol do Vila Souza Atlético Clube, do qual foi um dos primeiros membros. Do Vila Souza ao Palmeiras, foi torcedor alviverde até o fim. Contador de profissão, quando trabalhava para o Ministério da Fazenda, chegou a se mudar para a cidade de São Paulo por uns meses, mas a saudade do litoral falou mais alto. No Guarujá trabalhou até se aposentar no escritório Paiva de Contabilidade, que ficava na rua Benjamin Constant Graus 149. Nos anos 1980, quando se aposentou, foi acometido por uma doença neurológica que lhe causou grandes dificuldades de movimento, especialmente para caminhar. Superando as dificuldades, Jordano ia à Praia das Pitangueiras todas as manhãs até não conseguir mais ir sozinho. Contava histórias de que ia com os amigos da Praia das Astúrias até o Farol da Moela nadando amarrados a uma bananeira que servia de boia para descansar. Caiçara, Jordano de Paiva Filho, conhecia bem o mar e as correntezas. Durante a vida, salvou muitas pessoas de afogamento. Ele lamentava por uma vez ter precisado largar a mão de um rapaz que tentou socorrer para não ser levado pela correnteza junto com ele. Para um guarujaense como ele, não poder mais ir à praia sozinho foi algo difícil de aceitar. Conforme sua doença foi se agravando, depois de ensinar as netas e os netos a nadar, eram eles que levavam o avô na praia sempre que podiam. Nos outros dias em que estava sozinho, ia nadar na piscina do Vila Souza, onde também encontrava amigos e conhecidos. Em um dos escritos que deixou ao final de sua vida, Jordano narrou a seguinte história vivida junto com Narciso, um grande amigo caiçara, de toda a vida. Parando outra vez com o Olegário e o Narciso no canto da enseada, no fim da península, num pedrão com grande desnível. Logo no início do pedrão, paramos na água a uns 5 metros no máximo das pedras, quando uma enorme marola passou por nós subindo a pedra lá em cima. Quando ela descia fazia um ressolho barulhento até a junção das águas. Me cagava de medo vendo aquela tremenda marola passando por baixo de minha frágil embarcação para estourar no princípio do paredão. Vi aquele volume de água e vi minha minúscula canoa ser jogada para cima e para baixo como folha seca. Apavorei. O Narciso falou: "Fica frio, garoto. Não vai acontecer nada." E não aconteceu. Em seguida, passou 1, 2, 3, 4 marolas, cada uma maior que a outra, sempre me apavorando me ver sendo jogado e triturado nas pedras. Mas quando aquele volume de água passou silenciosamente pela minúscula canoa e subindo 5 ou 6 metros estourava nas pedras, sem que a canoa ancorada à distância das pedras pelo Narciso, saísse do lugar. Na sua última década de vida, Jordano Filho ficou famoso por andar em sua motoca elétrica pela cidade, de boina e sem camisa, com sua bengala apoiada no cesto da frente. Saía todas as manhãs, conversava com os amigos. Entre a família sua alegria era receber os filhos, noras, netas e netos em sua casa. A porta estava sempre aberta. Certa vez criou com filhos e sobrinhos a ideia de fazer uma caranguejada, que virou uma tradição mantida em seu aniversário até mesmo depois de sua morte. Segundo seus netos André, Mário e Marcelo, Jordano chorou de emoção na última vez em que eles o levaram até a praia. Poucos meses após não conseguir mais sair de casa, Jordano de Paiva Filho faleceu no dia 23 de julho de 2012, aos 84 anos de idade, nos braços de Dona Ana, em uma manhã de inverno, em sua casa na Vila Maia, a poucas quadras do mesmo lugar onde havia nascido. Em 2022, pouco antes de completar 94 anos, Dona Ana faleceu em Guarujá. Jordano e Ana deixaram 3 filhos, Flávio, Rui e Mauro, 8 netos, Paula, André, Fernanda, Mário, Luísa, Marcelo, Lorenzo e Vicenzo, e um bisneto, Bento, filho de Luísa. Foram, também, muito queridos por suas noras, Tina, Yara e Regina, que eram consideradas como as filhas que eles não tiveram. Jorge Dias. Jorge Dias, nas décadas entre 1940 e 1990, foi uma das figuras mais populares do Centro Pitangueiras. Dias, como era popularmente conhecido, chegou a Guarujá em 1939, quando tinha 15 anos de idade, para trabalhar no cassino do Grande Hotel. Nascido na fazenda Monte Alegre, município de São Simão, em 29 de novembro de 1923, era o caçula,
dos 13 filhos do casal Bino Dias e Maria Luigia Fante Dias. Trabalhou no cassino até a proibição dos jogos de azar no Brasil, em 1946, e ficou no Grande Hotel até o início da década de 1950. Na época do funcionamento do cassino, Dias precisava manter um guarda-roupa de alto gabarito devido ao trabalho que exercia. A quase dezena de ternos de linho 120 de Albany eram acompanhados de finas gravatas, abotoaduras de ouro e sapatos italianos. Casou-se com Isaura Gomes Dias, em 1955. O casal teve 4 filhos e Marcos Calendário, Angélica, Henrique e Maria Rita Maíta. Na década de 1940, Dias foi um dos dirigentes da Pitangueiras, uma espécie de associação esportiva e social dos funcionários do Grande Hotel e do Cassino. Em 1955, foi candidato a vereador pela primeira e única vez, com o slogan Vote em JD, o legítimo, uma alusão, em tom de brincadeira, com o amigo e já vereador Jaime Daide. Nessa eleição, Dias não foi eleito por 7 votos, ficando na suplência. Nesse mesmo ano, começou a trabalhar como zelador no edifício Caiçara. A convite de seu sogro foi trabalhar em sua fazenda. Depois de passar cerca de 4 anos no norte do Paraná, junto com a esposa e filhos, voltou para o Guarujá para novamente trabalhar como zelador. Passou pelo Noemi, Bertioga, Miramar e Alvorada, e pelo icônico edifício Guaibê, onde ficou por 20 anos. Ainda zelador, abriu com a família a primeira perfumaria de Guarujá, sendo uma das primeiras lojas que foram abertas ao público na Galeria Hello Center, na Pitangueiras, em 1977. Na famosa esquina da Rua Petrópolis com a Rua Mário Ribeiro, ponte de várias gerações, Dias convivia com os amigos nas pré-leituras diárias dos jornais na banca do Chico e do Augusto, no cafezinho ou na cervejinha no balcão do Mosca Frita, no bate-papo com os amigos Chico e Salim que eram taxistas e com o fotógrafo Bahia, na compra diária do pãozinho na padaria Mar Azul, do Toninho, e as saudáveis conversas com o Hélio da farmácia e membros da família Gazi, da loja da Dona Catarina, entre outros. Praticamente em todas as suas folgas, às quintas-feiras, Dias saia para pescar em alguma costeira da ilha de Santo Amaro. Entre seus amigos de pescaria estavam o Maneco do Gaivota, Mendes do Samambaia, o Walter do Pérola do Atlântico, o seu cunhado Vitor do Antares, o Erasmo da La Plage, o Franquilino que foi caseiro da última casa existente, frente para o mar, na Pitangueiras, entre outros. Sobre casa própria, Jorge Dias tinha um pensamento bem diferente do senso comum. Apesar de, ao longo de sua vida, ter investido e comprado alguns imóveis, jamais o fez com a intenção de utilizar como sua moradia. Segundo sua filosofia, Dias entendia ser muito melhor não ficar preso a um imóvel e se houvesse alguma motivação boa ou ruim, procuraria um lugar melhor para viver. Costumava contar que conhecia todas as praias de nossa cidade. Por onde passava sempre havia um conhecido que gritava o seu nome. No início dos anos 2000, mudou-se para a Flórida, onde já residiam 3 de seus filhos. Em 2010, recebeu a cidadania americana, país do qual sempre foi admirador e o receberá de braços abertos. A despedida de Jorge Dias, de Guarujá, ocorreu em 2014, sua última visita à Pérola do Atlântico, quando estava prestes a completar 91 anos de idade. Jorge Dias faleceu aos 93 anos de idade, em 3 de fevereiro de 2017, na cidade de North Miami, deixando esposa, 4 filhos e 6 netos. José Antônio Ferrante. José Antônio Ferrante nasceu no dia 4 de agosto de 1907, na cidade de Santa Gertrudes SP. Estudou na Escola Profissional de Rio Claro, no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, e também fez o curso Bernardelli da Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Foi contratado em 1938 para ser o responsável pelos serviços de decoração do Cassino do Grande Hotel de Guarujá. Sendo que mudou, definitivamente, para a Pérola do Atlântico, em 1944, com sua esposa Zenaide Dana Ferrante e seus 2 filhos, Yara Ferrante de Souza e José Antônio Ferrante Filho Zuca. Na política, Ferrante foi eleito vereador por 2 vezes, em 1951 e 1955.
Seu primeiro mandato foi de 1952 a 1955 e o segundo de 1956 a 1959. José Ferrante era uma espécie de braço direito de Alberto Quattrini Bianchi, então proprietário do Grande Hotel e do Cassino. Foi Ferrante que construiu para Bianchi o prédio do Cassino Novo e a piscina do hotel, que tinham formato de um fígado humano, projeto de Ferrante. Essa piscina, inclusive, foi incorporada ao projeto do Clube da Orla, inaugurado em 1965, que foi transformado no Shopping La Plage no início dos anos 1990. No local, hoje 2024, está o estacionamento do shopping. Como construtor, José Antônio Ferrante, além de trabalhar para Bianchi, também realizou obras públicas e construiu mansões de alto padrão e prédios residenciais de pequeno porte. No currículo de Ferrante também está a criação do novo Brasão de Armas de Guarujá, reformulado na gestão do prefeito Álvaro Parente. Brasão esse, reconhecido através de decreto, no ano de 1948, durante o governo do prefeito Abílio Branco. Além disso, Ferrante também foi o construtor do Altar da Pátria, onde foi rezada a primeira missa campal de Guarujá. Foi o autor do primeiro Código de Obras de Guarujá, conforme Lei N. Graus 319. É também de sua autoria, a primeira lei de recuo da praia da Enseada ao uso do solo, em parceria com o prefeito Jaime Daige. Em abril de 1979, José Antônio Ferrante recebeu o título de cidadão guarujaense. Ferrante faleceu no dia 17 de novembro de 1991, aos 84 anos de idade. A Prefeitura Municipal de Guarujá homenageou José Antônio Ferrante, colocando seu nome em uma creche no bairro da Cachoeira. Nota do autor, texto baseado na publicação do jornal Cidade de Santos, em 13 de abril de 1979, sobre a concessão do título de cidadão guarujaense a Ferrante. José da Silva Rainho. O lisboeta, José da Silva Rainho, nascido em 11 de abril de 1894, emigrou para o Brasil aos 20 anos de idade. Chegou ao Guarujá por volta de 1914. Logo conheceu aquela que viria a ser a sua futura esposa, Fortunata Nocerino, uma moça de origem italiana cujo pai era comerciante e proprietário de uma vila de casas de aluguel na Bocaina, na antiga Vila Itapema, hoje local da base aérea de Santos. O casal teve 12 filhos. A primeira filha foi Deolinda da Silva Rainho, nascida em 31 de março de 1916, em Guarujá, vindo a falecer em 21 de dezembro de 2006. O Sr. Rainho, lembrado como sendo um homem educado e elegante, ocupou alguns cargos que o levaram a se destacar na sociedade de seu tempo. Foi o primeiro subdelegado, da Subdelegacia de Guarujá, na época ainda subordinada a Santos. Concomitantemente, exerceu a função de chefia de tráfego da ferrovia Guarujá-Itapema. Rainho frequentava o Grande Hotel, o Cassino e se relacionava com pessoas influentes e autoridades do Estado. Sua presença como homem público colocava em constantes situações de destaque. Foi amigo de Adhemar de Barros, então governador do Estado, e Madame Gastalt, conhecida como Madame Gaston, uma influente empresária com ligações junto ao Grande Hotel La Plage. Através desses contatos, tomou posse do Castelinho, uma propriedade que ficava no Morro do Pitiu, com vista para a praia do Guarujá, Astúrias. Foi nessa casa que criou sua família, a partir de 1932. Em 1994, em uma entrevista concedida ao jornal Diário da Cidade, sua filha mais velha, Deolinda, descreveu a grandiosidade e a beleza da casa que tinha a aparência de um pequeno castelo, daí o apelido de Castelinho. Essa propriedade funcionou como restaurante entre 1964 e 1976, sendo demolida logo depois. Uma de suas netas, Leda Baldaguiar, lembra-se dos passeios que fazia com seu avô às quartas-feiras em que ele, sempre vestido com terno branco de linho e chapéu panamá, ia com as netas para Santos almoçar no restaurante Marreiro, propriedade de um grande amigo e patrício. De lá, rumavam para o Jockey Clube de São Vicente, onde passavam a tarde. José da Silva Rainho faleceu aos 61 anos de idade, na casa e que residia na Vila Benzi, em 1955. José da Silva Rainho foi homenageado com uma rua no Jardim Las Palmas. José de Souza.
José de Souza era filho do casal Antônio de Souza português e Sílvia Constantino italiana. José de Souza nasceu em Guarujá, no dia 22 de abril de 1904, ajudou o pai, desde menino, nos negócios do transporte e carretos. Seu pai acordava ele e os irmãos às 5 horas da manhã para iniciar a lida. José era encarregado do transporte da farinha para a padaria francesa, propriedade de seu padrinho José Maria Gonzales. Inclusive, o seu nome foi uma homenagem que seu pai fez ao amigo espanhol. Passou também algum tempo trabalhando como mensageiro do Grande Hotel. Aos 20 anos, quando era soldado, lutou na Revolta de São Paulo de 1924, contra as forças do governo federal. O presidente Arthur Bernardes queria governar sob um estado de sítio constante, revoltando os paulistas. Entre as histórias que marcaram muito a sua vida, está a sua ida para a Europa em 1929. José fazia serviços como motorista particular para a cantora lírica Bidu Sayão, que era proprietária de terras no Perequim em torno, onde também tinha sua casa. Naquela oportunidade, José acompanhou e prestou seus serviços à cantora, a qual tratava como irmã, em uma turnê pela Itália. Esteve presente em vários eventos, inclusive, no casamento do rei Humberto III, que aconteceu em janeiro de 1930. Seu primeiro negócio, com endereço fixo na cidade, foi uma garagem que ficava em um terreno, propriedade de Alberto Quattrini Bianchi, onde hoje está o edifício Bandeirantes. Nessa garagem, realizava diversos serviços, tais como limpeza e lavagem, consertos e reparos, e abastecimento. Durante a Segunda Guerra Mundial, José ia a Santos buscar carvão para abastecer os carros que faziam uso do gasogênio em virtude da escassez de gasolina. Por volta de 1946, Bianchi resolveu construir o edifício Bandeirantes, que seria usado como um anexo do Grande Hotel. Por essa razão, José comprou um terreno de Luiz Prado para fazer a transferência de sua garagem. Foi na esquina da Avenida Leomil com a Avenida Puglisi, onde hoje 2024 existe o Magazine Luiza, que ele construiu um galpão e um pequeno posto de gasolina. Em certa oportunidade, Ademar de Barros, então governador do estado, estava caminhando para a igreja com a sua família, e vendo José na porta do posto, perguntou-lhe se ele não poderia ceder o seu galpão para um evento. A primeira-dama queria fazer uma sessão de cinema com a intenção de arrecadar fundos para os sanatorinhos de Campos de Jordão. José não fez nenhuma objeção e cedeu o espaço. O projetor e a tela, assim como o filme, vieram de São Paulo. Naquelas sessões, quem não quisesse assistir ao filme em pé, levava sua própria cadeira. Tal foi o sucesso com a arrecadação, totalizando 5 contos de réis, que Ademar acabou sugerindo a José que montasse um cinema. Nesse início, José de Souza tinha como sócio o Sr. João Caputo, que detinha certo know-how com os equipamentos cinematográficos. Pouco depois, já como único proprietário do cinema, José comprou de Alberto Quattrini Bianchi, a propriedade na outra esquina do mesmo cruzamento, onde havia o chalé número 12, usado para a moradia dos funcionários do Grande Hotel. Nessa esquina, hoje, encontra-se o edifício Central Park. Construído adequadamente, o prédio novo do Cine Guarujá foi inaugurado em 1959 e funcionou até o início dos anos de 1980. José de Souza casou-se com Iracema Mussa, cujo nome de nascimento era Nacima, filha de Miguel Mussa Gazi e Joana Ibrahim. Da união entre José e Iracema nasceram 3 filhos, Norma, Salmacelma e Antônio de Souza Neto. José de Souza faleceu em 16 de junho de 1995, aos 91 anos de idade. A escola municipal que fica na Avenida Atlântica N Graus 1518, no balneário Cidade Atlântica, leva o seu nome. José Fernandes Júnior. José Fernandes Júnior nasceu no dia 7 de maio de 1908, na cidade de Santos. Era filho de José Fernandes e Laura da Piedade. Casou-se com Adelaide da Piedade Fernandes, natural de Portugal, e tiveram 3 filhos, e Maria Helena, Marivaldo e Elizabeth adotiva. No início dos anos 1940, existia por parte da população de Guarujá, o desejo de que se criasse um transporte rodoviário entre o Guarujá e a cidade de Santos. Isto já ocorria por parte do Grande Hotel,
que mantinha uma jardineira para levar e buscar hóspedes e jogadores do Cassino Guarujá, nos hotéis do Gonzaga, como o Atlântico e o Balneário. Foi nesse momento que José Fernandes Júnior, na época proprietário de um bar, vislumbrou a possibilidade de investir em um negócio mais promissor. Assim, em 1943, nasceu a Aviação Guarujá Limitada, uma pequena empresa de ônibus que contava com 4 jardineiras ônibus da época. 2 veículos eram usados para fazer a linha Guarujá-Santos, incluindo a travessia pelo ferry-boat, e os outros 2 veículos faziam a linha Centro-Pitangueiras até o Canto das Tartarugas, na Enseada. Com o fim da ferrovia Itapema-Guarujá em 1956, novas linhas foram criadas, quando da construção da via Santos Dumont. Em menos de 20 anos, a empresa já tinha uma frota de 25 veículos, conforme entrevista de José Fernandes Júnior, ao jornal A Tribuna de Santos em 1962. Nesta mesma reportagem, informava-se sobre a renovação de contrato com a prefeitura por mais 10 anos, e a existência da gratuidade para alunos matriculados em Guarujá. O crescimento da aviação Guarujá foi proporcional ao crescimento da população e, na década seguinte, a frota já contava com mais de 100 veículos. Por volta de 1975, a família Fernandes vendeu a Aviação Guarujá para o grupo empresarial da família Sobral, proprietária da Aviação Santos São Vicente. Nessa época, José Fernandes Júnior e seus filhos Marivaldo Fernandes e Maria Helena Fernandes Calerani, eram proprietários da empresa transportadora marítima Estrela. A empresa tinha escritório em Santos, na Praça da República. Além disso, a família também possuía um estaleiro base, em Vicente de Carvalho, onde ficavam rebocadores e barcaças que abasteciam com óleo combustível os navios do Porto de Santos. José Fernandes Júnior sempre esteve à frente da direção de suas empresas. Começou a compartilhar o controle da Aviação Guarujá, oficialmente, com os seus filhos Marivaldo e Maria Helena, em 1960. A parceria foi parcialmente interrompida com a venda da Aviação Guarujá. Marivaldo deixou a sociedade com a família, ficando com 100% da empresa transportadora marítima Estrela. José Fernandes Júnior faleceu no dia 16 de janeiro de 1979, aos 70 anos de idade, na cidade de Santos. A Câmara Municipal de Guarujá o homenageou, colocando seu nome em uma rua no bairro Vila Lígia. José Forster Júnior. O médico José Forster Júnior, mais conhecido como Dr. Forster, foi o primeiro médico funcionário público a atuar na cidade em 1934. Foram 5 décadas trabalhando junto à população guarujaense. Participou de todas as iniciativas municipais no âmbito da saúde pública. Atendia inicialmente no Grande Hotel onde também morou. No Grande Hotel Guarujá atendia tanto aos hóspedes como também aos moradores da cidade. Conforme surgiram os primeiros postos de saúde e pronto-socorro, passou a chefiá-los. Uma curiosidade sobre o Dr. Forster, pouco conhecida dos moradores da cidade, foi o fato relatado na notícia da transferência de cargo de prefeito ocorrida em 1938. O encarregado de passar o cargo de prefeito para Ciru de Melo Pupo Júnior foi o então prefeito interino de Guarujá, o Dr. José Forster Júnior. Não se sabe ainda quanto tempo durou essa interinidade. Supõe-se que na oportunidade o médico devesse ser o segundo cargo em importância na prefeitura de Guarujá. Lembrando que nessa época o prefeito era indicado pelo governador do estado e não existia o cargo de vice-prefeito e nem vereadores. Relatos de antigos moradores da cidade coincidem quando falam do bom humor do médico e que, entre outras particularidades, Dr. Forster também tocava piano e era poliglota. Após sua morte, a Câmara Municipal de Guarujá homenageou o médico de várias gerações de guarujaenses, colocando o seu nome em uma das ruas do bairro Santa Rosa, antiga Rua 16. José Joaquim do Monte. José Joaquim do Monte nasceu na vila de Póvoa de Varzim, Portugal, no dia 3 de janeiro de 1936. Era filho único de Joaquim Manuel do Monte e de Clarice Rosa de Jesus. Ele, sapateiro e ela costureira. Durante o período conhecido como a ditadura Salazar, buscando alternativa para a família e fugindo das aflições deixadas pela Segunda Guerra Mundial, o seu pai Joaquim rumou sozinho para o Brasil,
desembarcando no Porto de Santos em 25 de julho de 1952. Joaquim do Monte estabeleceu-se como sapateiro em uma loja na rua Petrópolis N. Graus 191, que ficava em frente à antiga estação de trem da Avenida Leomil. José Joaquim do Monte, que ficou conhecido em Guarujá como Zé do Monte, permaneceu em Portugal com sua mãe durante 3 anos. Quando estava com 19 anos de idade conseguiu autorização do governo português para viajar ao Brasil. Essa autorização lhe foi dada em 30 de novembro de 1955. Fixando residência em Guarujá, a família Monte foi morar na Avenida Ademar de Barros N. Graus 1210. José estudou e formou-se em contabilidade. Logo conseguiu emprego como contínuo no Banco Moreira Salles. Focado nos estudos, diplomou-se em Direito e Economia. Paulatinamente, galgava cargos na hierarquia do Banco Moreira Salles, onde chegou à gerência regional, na mesma época em que o banco tornou-se União de Bancos Brasileiros, Unibanco. Paralelamente à atividade bancária, Zé do Monte empreendeu no ramo de administradora de condomínios, fundando a Marimóveis, a sede ficava no mesmo prédio do cartório de imóveis, de seu amigo Gomercindo Muniz Sampaio, na rua Santo Amaro N. Graus 134. Além de administradora desenvolvia atividades de corretora de imóveis e agência de turismo. Torcedor fanático do Varzim Sport Clube, de Portugal, do qual era sócio e amigo da diretoria, adotou aqui no Brasil, o Santos Futebol Clube, da Vila Belmiro, onde frequentava o camarote N. Graus 42. Essa paixão pelo futebol logo se fez presente assim que chegou a Guarujá. Zé do Monte começou a jogar nos times de futebol amador da cidade. Outro esporte que José não deixava de praticar era o tamborel, que praticava no Canto do Tortuga, nos finais de semana, e nas quadras da Sociedade Amigos do Jardim Acapulco, Saja, com os amigos Pedro Mussagaz e Maurício, entre outros. Com o seu pai, Zé do Monte, varava as madrugadas jogando sueca, nas noites de domingo, junto com os compatriotas Maneco e Antônio, e amigos. José do Monte casou-se, em primeiras núpcias, com Cecília no dia 14 de janeiro de 1961. O casal teve 4 filhos, Maria Teresa, José Renato, Fernando e Ramiro. Posteriormente, em segundas núpcias, teve mais um filho, Eduardo. José do Monte ficou conhecido por sua alegria, simpatia, bom humor e generosidade. Era fácil encontrá-lo rodeado de amigos e divertindo-se em festas. Mesmo no exercício de sua função, gerência de banco, ficou conhecido como uma pessoa que sempre estava disposta a resolver os problemas de seus clientes e amigos. Católico praticante, José participava das cerimônias da Igreja Matriz de Guarujá com os padres Domênico e Orlando. Fazia parte da organização dos eventos e festejos do mês de Maria. Sua presença era assídua nas missas e procissões. José fazia parte de um grupo de amigos portugueses que davam apoio e suporte ao pároco da Igreja de Nossa Senhora de Fátima e Santo Amaro. Fez gestões e conseguiu colocar o nome de Guarujá em uma rua em sua cidade natal. Aqui em nossa cidade, conseguiu colocar o nome de Póvoa de Varzim, em uma rua do Jardim Primavera. Zé do Monte aposentou-se e passou a atuar na carreira de advogado, com escritório na rua Montenegro. Aos 62 anos de idade foi diagnosticado com uma grave doença, com a qual lutou por 6 anos. Período esse que utilizou na convivência com sua família. José Joaquim do Monte faleceu aos 68 anos de idade, no dia 3 de novembro de 2001, na cidade de Santos. José Maria Gonzales. José Maria Gonzales, espanhol de nascimento, chegou a Guarujá por volta de 1894. Casou-se com a italiana Hermínia Presseruti com quem teve 17 filhos, sendo 11 homens e 6 mulheres, entre os quais, Maercio, Márcio, Carlos, Armando, Rafael, Paulo, Marcelo, Antônio, Ivo, Manuel, Albertina e Sofia. José Maria começou a trabalhar no Grande Hotel, logo nos primeiros anos da Vila Balneária. Depois, trabalhou no cassino onde, por um período, foi arrendatário. Com o que ganhava, investiu na compra de terrenos naquele centro de Guarujá, ainda embrionário. Comprou praticamente todo o quarteirão localizado na rua Mário Ribeiro com a Avenida Puglisi,
onde inclusive construiu uma vila de casas chamada Vila Gonzales. Nessa época, morava com a família em um casarão de sua propriedade onde hoje está construído o edifício Aquarela. Além das casas construídas na Vila Gonzales, construiu várias lojas da esquina da Avenida Puglisi com a Rua Mário Ribeiro até quase o Grupo Escolar Vicente de Carvalho. Neste local, funcionou a famosa padaria francesa, cujos proprietários eram José Maria e seus filhos. José Maria Gonzales comprou também uma enorme quantidade de terrenos que começavam na confluência da Avenida Santos Dumont Estrada do Itapema e a Avenida Ademar de Barros Estrada do Ferry-Boat. Nesta gleba, Gonzales mantinha plantio de banana, criação de algumas vacas leiteiras e de pequenos animais, horta e um pomar. Essa área possuía cerca de 150 mil metros quadrados, praticamente um terço, do hoje, bairro do Santo Antônio. José Maria Gonzales faleceu em 1939, sendo o primeiro adulto a ser enterrado no Cemitério da Saudade, na Vila Júlia. José Rodrigues, Pepe. José Rodrigues, conhecido popularmente por Pepe, nasceu na capital paulista no dia 17 de outubro de 1923, filho dos imigrantes espanhóis, Avelina Rodrigues Troncoso e André Rodrigues de Ervilha. Pepe era um dos 3 filhos do casal. Seus irmãos eram Maria e André. Em 1924, sua família se estabeleceu em Guarujá com a aquisição do restaurante Petit Cassino, que ficava, praticamente, encostado na estação das Pitangueiras, da ferrovia Itapema-Guarujá. Nesse local, em 2024, encontram-se o posto 5 de salvamento e o quiosque Bar Golfinho. Em 1935, a estação de trem foi transferida para a Avenida Leomil esquina com a Rua Petrópolis. O próximo empreendimento da família Rodrigues foi a compra do Chalé N Graus 29 original da Vila Balneária, situado na Rua Petrópolis com a Rua Mário Ribeiro. O mesmo foi transformado na Pensão Petrópolis. José Rodrigues, criado desde cedo entre a cozinha do restaurante e também da pensão, tornou-se um chefe de mão cheia. Segundo familiares e amigos, tudo o que Pepe cozinhava era deliciosamente divino. Quando jovem, José Rodrigues adorava nadar. Costumava ir do Morro do Maluf até o canto da praia do Guarujá, Astúrias. Também atravessou várias vezes a nado, onde se faz a travessia por balsa, entre Santos e Guarujá. Entre os seus hobbies, estava a pescaria, o jogo de carta, dançar, cantar. Segundo seus filhos, tinha uma bela voz e a sua paixão pela oficina que ficava no quintal, na parte de trás da casa da família, onde liberava a criatividade. Com suas inúmeras habilidades, produzia itens para a casa, brinquedos para os netos e consertava de tudo. Em 1946, José casou-se com Venice Cavigny, com quem teve 4 filhos, José Roberto, Tânia, Thais e Sandra. Com o fechamento do jogo e do cassino, várias atividades comerciais em Guarujá entraram em declínio. A cidade começava a se verticalizar, abrindo espaço para novos empreendimentos. Visando aumentar as receitas, advindas do seu ótimo ponto comercial, José Rodrigues construiu na esquina, no lugar da pensão, um posto de combustível, cuja primeira bandeira foi da Esso, e algumas lojas com frente para as 2 ruas. Segundo seus filhos, no ano de 1964, construiu o restaurante Le Camarão Magic posto 6 de salvamento, chamado pelos clientes e amigos de bar do Pepe. Estava localizado na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, em frente ao edifício Marulho, na Praia das Pitangueiras. Um espaço à beira-mar muito frequentado por habitués e turistas. Nessa época, concomitantemente, abriu 2 restaurantes na capital paulista, o Restaurante Montasa, na Alameda Santos, especializado em comida árabe, e o Restaurante Ilhas do Sul, no Alto de Pinheiros. José Rodrigues faleceu no dia 20 de agosto de 2012, aos 88 anos de idade. Kinsei Tamayoshi. Nascido em Sashiki-Soar, Okinawa, Japão, no dia 20 de junho de 1903, Kinsei Tamayoshi migrou para o Brasil em 25 de abril de 1912. Na época, com 9 anos de idade, veio na segunda leva de imigrantes japoneses no navio Kanagawa Maru. Ao chegar a Santos, ele e seus pais Kensho e Uchi, foram enviados para trabalhar no interior do estado em fazendas de café e gado.
Anos mais tarde voltou para Santos, onde abriu uma quitanda de frutas estrangeiras, e também trabalhou como eletricista no sistema de transportes de bonde. Casou-se com Kama-Oshiro, nascida no Japão no dia 12 de junho de 1904. Kama era filha de Yodo e Kame-Oshiro e chegou ao Brasil em 15 de julho de 1925. Kinsei e Kama tiveram 7 filhos, todos nascidos em Santos, no bairro da Vila Belmiro. Em 1942, quando da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, a família teve que se mudar para o interior de São Paulo, rumando para Araçatuba. Com o fim da guerra, antes de regressar à Baixada, passaram um tempo na cidade de Santo André. A família Tamayose estabeleceu-se em 1946 na cidade de Guarujá, onde já estavam alguns parentes. Foi na Vila Souza que Kinsei estabeleceu-se. Primeiramente, adquiriu um terreno da herança de Norma de Souza e lá construiu um chalé de madeira. Ali, criou seus 7 filhos, Kinzi, Nelson, Ana, Rosa, Oscar, Olga e Deolinda. No mesmo local, também iniciou o comércio de peixes. Com 2 cestos de bambu, ele saía pela cidade vendendo seu produto. Fruto desse trabalho montou um carrinho, depois uma carroça, passou para um Ford 29 e, finalmente em 1948, abriu uma peixaria que funcionou até o final dos anos de 1990. Aproveitando uma nascente que existia em seu terreno, iniciou uma pequena fábrica de gelo, que funcionou até os primeiros anos deste século. Na atualidade 2024, neste local está a Vila da Bica, espaço gourmet. Na peixaria, todos da família trabalhavam e tinham as suas funções. Em pouco tempo, a empresa tornou-se um ponto de referência para os moradores e frequentadores da cidade. Nos florescentes anos de 1950, muitas pessoas importantes de São Paulo compravam peixes e frutos do mar na peixaria de Kinsei. Era comum encontrar com o Conde Matarazzo, Paulo Siciliano, Miguel Stefano, Fernando Lee, Marjorie Prado, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Eva Vilma, Glória Menezes e os irmãos Vilas Boas, sertanistas que levavam índios para que conhecessem os peixes de água salgada, ficando lá por horas. A partir da década de 1960, Kinsei e seus filhos começaram a diversificar seus negócios, investindo na salga e entreposto de peixe, e em uma nova fábrica de gelo. Foram 20 anos de muito investimento e novos empreendimentos. Com essa prosperidade, Sr. Kinsei comprou uma casa na Rua Antônio de Souza, na mesma vila. Católico, Kinsei era muito amigo do padre Arnaldo Caiafa. No final dos anos de 1940, sempre iam juntos para o Guaiúba. O padre pegava carona na carroça que Kinsei usava, para comprar peixes dos amigos e fornecedores, Messias e Miki. Como o caminho era longo, aproveitavam para conversar e o padre ia lhe falando das coisas de Deus. Quando chegou ao Guarujá, o padre Domênico iniciou suas obras para a ampliação da igreja, a construção do ninho maternal e do hospital. Eram constantes as visitas de Dom Domênico a Kinsei, que se tornou um benemérito das obras do padre. Kinsei Tamayose faleceu aos 89 anos de idade, no dia 15 de agosto de 1992. Conforme as tradições de sua terra natal, suas cinzas estão sob a guarda de seus filhos. Kinsei Tamayose recebeu homenagem da Câmara Municipal de Guarujá, com uma rua em seu nome, no condomínio Acapulco, na praia do Pernambuco. Léa Bertoldi de Souza. Léa Bertoldi nasceu em Guarujá. Era filha de Filippo Buono V Bertoldi de 1878 a 1960, italiano de nascimento, e de Amélia Flora Perguer falecida em 1970, argentina de nascimento. Quinto casou-se com Amélia em 1905. O casal teve 9 filhos, Anita, Isolina, Léa, Ada, Ezequiel, Hércules, Ítalo, Lilia e Danilo. Seu avô, Arcângelo Perguer, esteve entre os primeiros contratados pela Acvisa para a construção da Vila Balneária, em 1893. Por um certo período, Arcângelo foi arrendatário da olaria que fabricava os tijolos para a construção de alguns edifícios da nova cidade. Inclusive, Léa contava que seu avô colocava suas iniciais nos tijolos que fabricava. Léa casou-se com Luiz Augusto de Souza. O casal não teve filhos.
Léa foi uma das primeiras professoras nascida em Guarujá. Trabalhou por cerca de 50 anos no sistema de ensino, tanto para o Estado como para a Prefeitura. Além de lecionar, foi também chefe da merenda escolar e supervisora. Foi condecorada pelos serviços prestados, ao se aposentar. Dona Léa contava para os amigos e parentes a proximidade e amizade com o ex-presidente Washington Luiz, que sempre estava em Guarujá. Nessas oportunidades, costumavam reunir-se para um café ou jantares. Seu pai, Quinto Bertoldi, foi durante muitos anos o responsável pelo tráfico ferroviário entre Itapema e Guarujá. Seu irmão Hércules trabalhou praticamente a vida inteira no Grande Hotel Guarujá, onde Léa costumava reunir-se com amigos e familiares. Em 1981, em uma entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, Léa Bertoldi declarou que uma de suas atividades sociais preferidas era os passeios no entorno do Grande Hotel e, também, em seu restaurante. Lembrava Léa, na reportagem, que para lecionar nas escolas mais distantes, como na Enseada ou no Perequê, utilizava-se do serviço de charretes, muito comuns nas décadas de 1940 a 1950. Léa Bertoldi de Souza faleceu em Guarujá, no dia 19 de dezembro de 2004. Leôncio Camargo Filho. Leôncio Camargo Filho nasceu em Campinas, no dia 26 de março de 1918, filho de Leôncio Camargo e Leopoldina Ferraz de Camargo. Veio para Guarujá prestar serviço ao Grande Hotel Guarujá, em 1944. Quando chegou, Guarujá já era emancipado administrativamente, mas faltava a emancipação política. Não demorou muito para o contador conquistar a amizade dos guarujaenses. Em 1947, quando Guarujá conquistou sua emancipação definitiva, necessitava de candidatos a prefeito e vereador. Um dos nomes mais cogitados foi o de Leôncio Camargo Filho, que no primeiro momento hesitou, mas acabou aceitando. Mesmo não sendo da cidade, Leôncio foi eleito vereador, com 100 votos, pelo Partido Social Progressista PSP. Foi o primeiro presidente da Câmara Municipal de Guarujá, cujo mandato durou de 1948 a 1951. Foi eleito novamente em 1955, com 133 votos, pelo mesmo partido. Seu mandato seria de 1956 a 1959, no entanto renunciou um mês antes do término do mandato, no dia 10 de novembro de 1959. Leôncio Camargo Filho casou-se com Juliana Tibor, com quem teve um filho, Sérgio Luiz Tibor Ferraz Camargo. Leôncio participou de inúmeras atividades políticas, sociais, empresariais e de benemerência, durante mais de 4 décadas. Por todo esse engajamento e dedicação, recebeu inúmeras homenagens, das quais podemos destacar a condecoração com a Medalha Mérito do Trabalho e o título de cidadão guarujaense. Todos esses reconhecimentos aconteceram em virtude de sua intensa participação nos vários segmentos públicos e privados da cidade de Guarujá. Diretor-tesoureiro do Hospital Santo Amaro de 1964 a 1978. Diretor-tesoureiro da Casa da Criança da Paróquia de Guarujá de 1956 a 1979. Diretor-tesoureiro da Sociedade de Amparo aos Praianos de Guarujá de 1970 a 1993. Diretor-tesoureiro da Faculdade de Ciências e Letras Dom Domênico de 1972 a 2000. Diretor-tesoureiro da Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia Dom Domênico de 1979 a 1994. Diretor administrativo do Hospital Santo Amaro de 1978 a 1994. 2 vezes presidente do Lions Clube de Guarujá. Diretor do Departamento de Turismo de Guarujá, na gestão do prefeito Rafael Vitiello de 1973 a 1976. Membro da Comissão do Mobral de Guarujá, desde a sua fundação. Leôncio Camargo Filho faleceu aos 82 anos, no dia 11 de novembro de 2000. Nota do autor, texto base do site migalhas.com, revisado e complementado por Henrique Dias. Luiz Maciel Braia. Luiz Maciel Braia era natural de São Tomás de Aquino MG, nascido no dia 15 de novembro de 1912. Cursou a Faculdade de Medicina de Niterói, no Rio de Janeiro.
Após formar-se, começou a clinicar no interior paulista, na cidade de Santo Antônio da Alegria. Casou-se com Maria José Furlani, no dia 27 de janeiro de 1949, na cidade de Santos. O casal teve 2 filhos, Baiardo Furlani Braia e Luiz Antônio Furlani Braia. Doutor Luiz, como ficou conhecido na cidade, veio para Guarujá em 1951, para trabalhar como médico no Centro de Saúde, órgão estadual. Depois, com a criação de novos espaços públicos dedicados ao tratamento básico de saúde, foi contratado pela Prefeitura de Guarujá, sendo por um período, diretor municipal da saúde, cargo equivalente, nos dias de hoje, ao de secretário municipal de saúde. Além de suas atividades no serviço público, o médico Luiz Maciel Braia também clinicava particularmente em seu consultório a primeira clínica particular de Guarujá. Pelo menos 2 gerações de guarujaenses, em algum momento de suas vidas, receberam a atenção e os cuidados do Dr. Luiz. São muitos os testemunhos sobre a qualidade humana do Dr. Luiz. Sua caridade e sabedoria eram ministradas nas consultas, assim como o seu autoconhecimento como médico de clínica geral. No final da década de 1950 e começo da década de 1960, trabalhou na escola maternal, um dos projetos sociais do Padre Domênico, que funcionava nos fundos da Igreja Matriz. Em 1992, quando estava com 80 anos de idade e 53 de profissão, Dr. Luiz aposentou-se. Luiz Maciel Braia faleceu no dia 12 de janeiro de 2002, aos 89 anos, na cidade de Guarujá, deixando a viúva Maria José Furlani Braia falecida em 9 de outubro de 2022, filhos e netos. A Câmara Municipal de Guarujá prestou homenagem ao Dr. Luiz Maciel Braia, colocando seu nome em uma rua no bairro Enseada. Além disso, o seu nome foi colocado na USAF do Jardim Boa Esperança, em Vicente de Carvalho. Lídio Martins Correia. Lídio Martins Correia nasceu em Santos, no dia 15 de julho de 1909. Filho de Joaquim Martins Correia e Aida da Silva Correia, foi o segundo filho de uma prole de 21 irmãos. Começou a trabalhar desde muito cedo. Por conta disso, não teve chance de ir ao colégio ou concluir qualquer curso. Conseguiu estudar até o 3º ano do curso comercial no Colégio Liceu São Paulo, em Santos. Os boletins, que até hoje existem, atestam que Lídio era um ótimo aluno, especialmente em matemática e português. Na juventude, praticava diversas modalidades esportivas, como o boxe, o arremesso de peso e dardos, o salto com varas e o levantamento de pesos. Cultuava muito seu corpo, era um atleta perfeito. Amealhou inúmeras medalhas, de campeão e vice, que guardava com muito orgulho. Quando adulto, trabalhava em uma oficina mecânica marítima. Por muitos anos foi torneiro mecânico, fabricando peças específicas para a área naval. Abriu sua própria oficina mecânica, na Avenida Conselheiro Nebes esquina com a Rua 7 de Setembro, em Santos. Depois, voltou a morar no Itapema, local onde foi proprietário de outra oficina. Foi nessa época em que Lídio conseguiu a carta marítima de primeiro maquinista, o que lhe propiciou trabalhar em diversos navios mercantes como chefe de máquinas. Em 1931, casou-se com Elisa Moroni Correia, com quem teve 5 filhos, Goliar, Arquimedes, Rubens, Jurandir e Lídio Júnior. Foi vereador no então, recém-criado, município do Guarujá, no período de 1948 a 1955, 2 primeiras legislaturas. Na Câmara dos Vereadores deste município, assumiu os cargos de primeiro secretário e presidente. Lídio demonstrou ser um grande orador e magistral redator. Foi nesse período em que começou a escrever seus primeiros sonetos, mostrando todo o seu potencial como poeta. Iniciou, ainda nessa época, os estudos do idioma britânico, outra de suas paixões. Tinha como referências literárias Castro Alves, Augusto dos Anjos e J. G. de Araújo Jorge, além dos poetas santistas Vicente de Carvalho e Martins Fontes, do qual possuía a obra completa. Lídio também era um grande músico. Seu instrumento favorito era o saxofone, mas executava de forma similar ao clarinete. Aos domingos, apresentava-se no salão de bailes do bairro da Bocaina, na Vila Itapema,
onde viveu praticamente toda a sua vida. Já sexagenário, tornou-se professor de inglês para principiantes. Várias horas de estudo por dia e uma viagem de 6 meses pela Inglaterra, no início dos anos 70, tornaram Lidio fluente neste idioma, já que tinha muita facilidade no aprendizado. Faleceu em 9 de janeiro de 1983, vítima de insidiosa doença, no Hospital Santo Amaro. Em 1984, a Câmara Municipal do Guarujá homenageou Lidio Martins Correia, trazendo a público o livro Versos de Alma, financiado pela própria municipalidade. Essa obra, de 182 páginas, reúne suas principais composições, escritas entre as décadas de 1950 e 1980. O leitor sente o amor de Lidio à sua querida Guarujá, em especial ao Itapema, à sua família e aos seus companheiros, bem como a métrica perfeita dos sonetos que ele canta e encanta com carinho e sensibilidade. Após o lançamento de Versos de Alma, Lidio ficou conhecido como poeta do Guarujá, título recebido da opinião pública. No início da década de 1990, a Câmara Municipal de Guarujá concedeu nova homenagem a Lidio, dando seu nome a uma importante via pública da cidade, que liga a rodovia Cônego Domênico Rangoni até o túnel Juscelino Kubitschek, na Vila Zilda. Nota do autor, texto base fonte blog ALM Anarque Itapema, revisado e complementado por Henrique Dias.